Gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui, mostrando mais um pouco do que eu tenho aprendido. Não somente pela vida do meu pastor Roberval, da minha pastora Suelaine, mas através da vida de vocês, que eu vejo um grande exemplo na vida de todos vocês que estão aqui. Eu agradeço pela oportunidade, meu pastor Roberval, por esta oportunidade de eu estar mostrando mais um pouquinho do meu conhecimento. Também agradeço a senhora, minha pastora Suelaine, que tem me ministrado todos os dias, tem orado pela minha vida e pela sua vida também. Não é somente pela minha vida, não. Aqui a bênção é completa. Aqui é por todo mundo, amém? Glória a Deus. Eu agradeço muito por fazer parte dessa família chamada a Família da Alegria, porque aqui é uma igreja de alegria, uma igreja de aprendizado. Aqui você realmente aprende o que é ser cristão de verdade. Aqui é onde você realmente aprende o que fazer para a sua vida dar certo. Amém? Também gostaria de agradecer pela vida da minha mãe, que não pôde estar aqui hoje, mas está em casa, mandando boas energias para mim, orando pela minha vida. Agradeço muito pela senhora também, que tem orado, tem intercedido pela minha vida. E aqui estamos na frente com o meu pastor Roberval e minha pastora Suelaine. Não são somente exemplos de pastores, são exemplos de amigos, exemplos de pais espirituais. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse ministério é como ser ministrado com o poder do Espírito Santo. A pastora sempre me disse, o importante é ter a presença do Espírito Santo. Quando temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, tudo dá certo, tudo flui certo, tudo vai para o caminho certo. Uma das palavras que eu aprendi nesse ministério foi: Deus nos chama para ser servos e servirmos a nossa casa. O primeiro ministério que Deus coloca em nossa vida é a nossa família. Eu aprendo através muito desse altar como tratar a minha família, como ser preenchida com o poder do Espírito Santo, não somente para a minha vida, mas também para a vida da minha família. Porque é o primeiro ministério que Deus coloca para a gente mudar de atitudes, mudar de posicionamento, é a nossa família. É o primeiro ministério que Deus coloca em nossas mãos e a gente precisa tomar de conta, porque ele é o dom mais precioso que Deus coloca em nossas vidas. E o tema da ministração nessa noite é: como ser uma liderança cheia do Espírito Santo. Gostaria que você olhasse para o seu vizinho e falasse assim: como ser uma liderança cheia do Espírito Santo. Antes de aprendermos o que é ser cheios do Espírito Santo, devemos olhar para a nossa liderança com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de honra, com um olhar de compreensão. Porque o nosso ministério, como eu já havia falado, é a nossa casa. Nós devemos ser os líderes da nossa casa. Nós devemos ser primeiramente o líder da nossa vida, para depois darmos exemplos para os outros líderes. E muitas vezes precisamos mostrar às outras pessoas que a liderança começa pela nossa vida. A mudança começa pela nossa vida, porque a gente tem que dar exemplo, primeiramente na nossa família. Muitas vezes você pode ser exemplo no seu ministério, você pode ser exemplo na sua escola, você pode ser exemplo na sua faculdade, você pode ser exemplo no seu emprego, mas o maior exemplo onde você tem que ser é a sua família, porque é lá que realmente as pessoas te conhecem. É lá que realmente as pessoas veem como você é. É lá onde as pessoas veem como você acorda, porque em todo lugar você não vai acordar feio, né? É lá que eles conhecem os teus maiores defeitos e as tuas maiores qualidades. Quando não valorizamos a família que temos, não valorizamos o ministério que participamos.
Quando não valorizamos o ministério casa, não vamos valorizar o ministério emprego, não vamos valorizar o ministério escola, não vamos valorizar o ministério amigos. Temos que aprender a valorizar o ministério casa em primeiro lugar e ser líder da nossa casa. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que é ser cheio da presença do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é apenas você falar em outras línguas, como está escrito lá em Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe havia concedido. Muitas vezes a gente precisa aprender que ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em línguas estranhas. Ah, recebi o dom de línguas estranhas e estou cheio do Espírito Santo. Não, não é bem assim. Não é só isso que o Espírito Santo te proporciona quando você recebe ele. Não é só isso que o Espírito Santo te mostra quando você recebe ele. Ser cheio do Espírito Santo não é falar somente em novas línguas. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele. Mas o que é ser controlado por ele? Ser controlado por ele é você andar em uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de bondade, uma vida de longanimidade. É muito mais do que você falar em outras línguas. Ser cheio do Espírito Santo é você ser comandado por ele. É você fazer as vontades dele, fazer as vontades que ele quer para a sua vida. Não é as vontades que eu quero. Ah, mas eu quero isso, tem que fazer isso. Não. É a vontade do Espírito Santo. A partir do momento em que você recebe ele, é ele que te comanda. No carro chamado vida, é ele que tem que dirigir. Você não pode ocupar o espaço dele, o espaço da direção da sua vida. Quando tomamos esse espaço de direção da vida do Espírito Santo, não andamos na mesma linha com Deus. Andamos em linhas diferentes. Por isso, precisamos fazer a diferença e esperar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Mas o Espírito Santo diz assim: eu quero tomar conta da sua vida, eu quero fazer com que você seja preenchido com todo o meu poder, com o poder que eu tenho te proporcionado. Mas você não quer dar lugar a ele. Então você vai estar pecando, você vai estar desonrando a ele. Você não vai estar fazendo o papel de filho. Você vai estar fazendo um papel de simples, não, vou entrar aqui no carro, vou ficar aqui. Não, você tem que fazer o papel de filho. O papel de filho que obedece os pais. Mas o Espírito Santo também nos traz uma verdade. Mas que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus. Quando recebemos e somos cheios do Espírito Santo, Deus nos mostra as grandes verdades através da palavra dele, através dos ensinamentos que ele tem nos mostrado na Bíblia. A gente precisa comer a Bíblia, a gente precisa ler, a gente precisa meditar para saber o que é que realmente eu estou fazendo de certo e o que é que realmente eu estou fazendo de errado. Lá em 1 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reguardir e para corrigir, para instruir toda a justiça. Por isso que o Espírito Santo precisa entrar na sua vida, para ele mostrar de acordo com a palavra dele que você é justificado. Você pode ter uma vida santificada, você pode ter uma vida de amor, você pode ter uma vida reta, você pode ter uma vida que você agrada assim a todos, pois você vai chegar nessa estrutura de varão perfeito. Um dia você vai chegar lá e vai dizer, Deus vai dizer, olhar para você e vai dizer: esse é o varão perfeito, esse é o que eu me orgulho de chamar de filho. Quando você aprende isso, você sabe o que realmente Deus tem para a sua vida. Você sabe
o que realmente Ele quer para a sua vida. Ele vai deixar de ser um simples acompanhante e vai passar a ser o seu guardador fiel. Vai ser o seu guarda-costas agora. Ele vai passar de ser um simples acompanhante, aquele que somente te acompanha. Ele vai te guardar de dia e de noite. Amém? A justiça de Deus é instituída no nosso meio quando aprendemos o que é liderança. Liderança não é apenas você tomar conta de um rebanho. Liderança é muito mais que isso. Liderança é você ter um ato de elevar a visão de Deus para todos aqueles que são seus liderados. Não é apenas você chegar, não, vou tomar conta desse grupinho aqui, dessa célula, exemplo, dessa célula, e ele vai ser o meu rebanho. Não. Ser líder é muito mais que isso. É elevar a visão dos céus. É elevar o dom da vida. É elevar a palavra que Deus te dá. É você tomar conta como se eles fossem os seus filhinhos. Ah, se mexer com meus filhinhos, mexeu com o pai também. Isso é uma liderança de verdade. Não é apenas você fazer por qualquer jeito. Ah, não, mas o pastor e a pastora me pediu para mim ser líder de célula. Você realmente quer tomar essa posição de líder de célula e guardar todos os seus liderados como seus filhos? Você tem que ver se realmente é isso que você quer. Pois a partir do momento que você aceita, eles vão ser os seus filhinhos. Se mexeu com os filhinhos, mexeu com o pai também. Amém? Assim que liderarmos a nossa vida, nós aprendemos a liderar outras pessoas. Não adianta a gente querer liderar outras pessoas e a gente não saber o próprio liderar a nossa vida. Primeiramente, a gente tem que entender que o único que pode liderar a nossa vida, tomar uma decisão de liderar a nossa vida, somos nós mesmos, mas com a presença do Espírito Santo. Se você quiser liderar a sua vida por você mesmo, com a força do seu braço, com certeza alguma coisa vai dar errado aí. O seu trajeto vai dar errado. Porque na força do seu braço nada funciona. Tudo tem que ser na força de Deus. Tudo tem que ser na força do Espírito Santo. Temos que edificar nossa personalidade com a personalidade de Jesus. Não adianta a gente querer receber o Espírito Santo e não termos uma identidade com Ele, termos o caráter de Cristo. Não vai funcionar. O caráter de Cristo tem que estar dentro de nós. Se uma pessoa te magoou, devemos perdoar. Se uma pessoa te feriu, devemos perdoar. Ah, não, mas você não sabe o que ela fez comigo. Mas Jesus sabe. Jesus com certeza perdoaria. Você tem que ter o caráter de Deus. Você deve ser o verdadeiro filho de Deus. O filho que segue todos os passos do seu pai. E o passo de Jesus é perdoar. Ah, mas eu não vou perdoar. Porque se fosse Jesus, Jesus não perdoava. Está errado. Jesus perdoava sim. A gente deve ser verdadeiros filhos de Deus. Devemos perdoar cada vez mais as pessoas, para que esse caráter fique em negrito na nossa vida, fique fluente em nossa vida. A gente, por onde passar, nós, por onde passarmos, devemos fazer a diferença como filhos de Deus. Não, mas eu tenho Jesus, por onde eu passar, eu prego o evangelho, deixa do jeito que está. Não. Para onde a gente está, a gente deve mostrar o que Jesus fez na nossa vida. Devemos evidenciar cada vez mais as bênçãos de Deus que tem na nossa vida. Devemos evidenciar que Cristo é conosco. Devemos fazer a diferença onde passar. Porque a gente é o que? A gente é filho de Deus. Imagine se todo filho não reconhecesse o pai. A gente teria paternidade firmada? Não. Todos os filhos devem reconhecer o seu pai. Ah, não. Mas ele é meu pai, então eu devo reconhecer ele de verdade, porque ele é meu pai. Mesmo que você se decepcione por coisas da vida e coloque a culpa em Deus, mas ele nunca vai deixar de ser o pai que te criou. Ele nunca vai deixar de ser o pai
que te dá bênçãos, que te dá milagres, mesmo você não acreditando, mas é Ele que dá a você. A gente precisa aprender que não é com a força do nosso braço, mas é com a força de Deus. Devemos, como os filhos de Deus, deixar de falar, de ter intrigas, de ter ódio das pessoas, de ter feridas em nosso coração. Porque as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. A partir do momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, você está recebendo as bênçãos dele, você está recebendo os milagres dele. Por isso, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por que você não tem uma vida nova, uma vida sem intrigas, uma vida sem ódio, uma vida sem amarguras no coração? Você deve aprender isso. Não é somente, não, nasci de novo. As coisas já passou, não precisa resolver, não. Não, precisa se resolver, sim. Aquelas pessoas que você magoou, peça perdão. Aquelas pessoas que te feriram, perdoe elas. Porque elas não vão ser perfeitas. Ou você acha que qualquer pessoa que entrar na sua vida tem o dom de ser perfeita? Não. Ou você se decepciona com ela, ou ela se decepciona com você. Alguma atitude que você fez vai decepcionar a pessoa. Alguma coisa que você fez vai decepcionar. Porque você não é perfeito. Não existe nenhum perfeito. Nós estamos criando o nosso caráter de Cristo até chegar à estatura de varão perfeito. A forma de pensar e devemos mostrar que realmente somos filhos de Deus. A forma que pensamos e agimos nos mostra se a gente é chefe ou se a gente é líder. A diferença de chefe, o chefe é temido. Todos têm medo do chefe. E a liderança, ele é honrado, as pessoas sabem como falar com ele, ele sabe o que realmente é bom para o negócio. O chefe não. O chefe, todos têm medo do chefe. Todos têm medo de falar com o chefe. Não queira ser um chefe da sua vida. Queira ser um líder. Não, eu vou ser o chefe da minha vida. Não, está errado. O certo é o ser líder. Chefe é temido, muitas vezes pode ser até odiado. Muitas vezes você quer ser simplesmente o chefe. Não seja o chefe, seja o líder. Toda autoridade é instituída por Deus. Por isso devemos honrar e devemos mostrar que realmente estamos com a nossa liderança. Mas toda autoridade é instituída por Deus. Mas nem todos o obedecem, nem todos o honram, nem todos o glorificam. Nem todos reconhecem que eles fazem o melhor para a nossa vida. Muitas vezes, pessoas saem desse ministério, não, mas o pastor me feriu, a pastora me feriu, certo. Mas eles são pessoas que podem machucar outras pessoas também. Mas eles estão cada vez mais e mais orando pela sua vida. Eles oram, intercedem pela sua vida. Um grande testemunho que eu tenho através da minha vida foi quando eu recebi o Espírito Santo de Deus. Minha casa era um lar assim muito conturbado, muitas brigas. Muitas vezes eu e minhas irmãs não nos entendíamos. A gente discutia por qualquer coisa. Foi um dia que eu vim para esse ministério e o pastor estava falando sobre batismo no Espírito Santo. E eu realmente vi que eu precisaria mudar, que eu precisaria tomar uma atitude como filha de Deus, como filho de Deus. Porque não adianta você somente receber o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Não, você deve receber o Espírito Santo de corpo, alma e espírito. De verdade. Não uma coisa fútil, como qualquer coisa. Não, vou receber o Espírito Santo como se... estou indo para a escola. Não. Ao receber o Espírito Santo, você toma uma atitude de mudar. Você só pode mudar quando você entender que realmente é o Espírito Santo que toma conta da sua vida, que entra
no carro da vida e toma a direção. Meu lar era um lar muito conturbado. Eu não me entendia com minhas irmãs, muitas vezes eu não me entendia com meu pai, muitas vezes eu não me entendia com minha mãe. E quando eu cheguei nesse ministério, que o pastor estava falando sobre batismo no Espírito Santo, eu realmente entendi e tomei uma atitude. Eu realmente escolhi mudar. Eu escolhi ser o líder da minha vida, não ser um chefe. Eu escolhi ser um líder que reconhece o outro. Um líder que reconhece as pessoas que estão ao seu lado. Um líder que reconhece o seu patrimônio família. Um líder que reconhece quem é que está ali do seu lado, muitas vezes te orando por você, muitas vezes dando palavras de apoio a você, e muitas vezes você é tão orgulhoso que não reconhece. Eu era muito orgulhosa e não reconhecia quem estava do meu lado. Foi quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, que eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar com minha mãe, comecei a mudar com meu pai, comecei a mudar com minhas irmãs. Uma área que eu era muito ferida era a família. Uma área que eu me achava escrava era a família. Uma área que eu olhava e dizia, meu Deus, eu acho que não tem jeito não, viu, para minha família. Foi através disso que eu reconheci que eu devo mudar. Que eu devo ser uma pessoa melhor. Eu devo ser a melhor pessoa que a outra pessoa queira conhecer. Eu quero que outras pessoas me conheçam pelo que eu sou. Sou filha de Deus, sou filha do Deus vivo, tenho a presença do Espírito Santo em meu corpo, em minha alma e em meu espírito. Eu quero que as pessoas me reconheçam como filhas de Deus, não como filha de Adeildo Galvão, filha de Severina. Eu quero que eles me reconheçam também como meu pai e minha mãe, mas como, principalmente, o centro, filho de Deus. E, através disso, eu conheci 4 pontos que eu irei mostrar para vocês. 4 pontos que realmente mudaram minha vida. O primeiro ponto é: ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Quando a gente aprende o que é ser controlado, a gente abre mão da nossa vida e deixamos para que o Espírito Santo de Deus venha nos mostrar o que realmente, o sentido da vida. Ser controlado pelo Espírito Santo é você andar em bondade, em amor, em paz, em harmonia. Isso seja tanto dentro da sua casa, seja tanto dentro da sua família, seja tanto dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu emprego. Você deve mostrar